Bom dia, agora 8 horas mais 6 minutos, 8 e 6 da manhã desta sexta-feira, hoje 23 de dezembro de 2016. Temperatura agora aqui na Guilherme Teutônio, alcançando a marca dos 26 graus 8 décimos, promessa de mais um dia de bastante abafamento em boa parte do Rio Grande do Sul, inclusive com possibilidade de chuva também nas próximas horas. Somos todos CT, inspirados em você, Colégio Teutônio, educação para a vida toda, e as matrículas para o ano que vem estão abertas. E carnes temperadas Dália, fáceis, rápidas e muito saborosas. Dália Alimentos é o melhor pedaço do seu dia. Pois bem, gente, final de ano, né? Uma época que a gente costuma projetar o ano que vem, fazer um balanço aí do ano que está se passando, que vai ficando para trás, que vai ficando para nossa história. E hoje pela manhã recebemos justamente para fazer esse bate-papo e para se direcionar aos associados, o diretor executivo do Sicredi Ouro Branco, Neuri Abel. Tudo bem, seu Neuri? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Marcos Vinícius, e a todos que nos ouvem. É uma alegria poder conversar contigo e com os amigos que nos escutam nessa manhã. Bom, seu Neuri, sabe que eu estava lendo antes, só para embasar aqui um pouco o nosso bate-papo, que o diretor do Banco Central, né, falava aí justamente em ano que vem, ele dá o seguinte recado: um certo alívio da inflação, né? Só para trazer um dado para a gente tentar fazer um balanço do que foi esse ano de 2016, enquanto sistema de crédito, enquanto sistema financeiro. Como vocês estão fechando o ano de 2016 na nossa Sicredi Ouro Branco, Neuri? Bom, esse dado que você traz, ele é muito importante para a economia. Nós entendemos que se a inflação baixa, o juro também tende a baixar. Isso é o Banco Central, as autoridades governamentais atuam assim. Enquanto a inflação estiver alta, o juro continua alto, sabe? É o meio mais simples, vamos dizer assim, de controlar a inflação é elevando a taxa de juros. As outras medidas que deveriam ser feitas, elas são muito demoradas, infelizmente, no nosso país, e muitas vezes não são feitas. Então, eleva-se o juro e para baixar a inflação. Isso está acontecendo agora, né? Nós devemos ficar, inclusive, com a inflação muito próxima da meta planejada. E já temos uma pequena redução da taxa Selic esse ano, e o ano que vem prevê-se que essa redução também continue. Então, temos uma forte esperança de que paramos de diminuir de tamanho, pelo menos a nível de país, né? O nosso PIB, se não crescer muito, mas pelo menos não vai ter um aspecto negativo como tem esse ano, vai fechar esse ano com decréscimo, ele vai ficar menor, né? O ano que vem a gente já imagina um equilíbrio nisso. Tomara que isso se confirme e tenhamos pelo menos um pouco de crescimento. Mas aqui no Vale, né, como a gente fala sempre, aqui região, parece, né, que a gente está num outro momento, num outro mundo. E hoje também você estava falando de uma notícia, e eu vi na 0 Hora de hoje, numa página que é intitulada Campo Aberto, onde fala exatamente do agronegócio. E lá temos bons exemplos de cases assim, que continuaram crescendo esse ano, que aproveitaram a oportunidade. E dos 5 cases que tem lá, vale a pena dar uma olhada, 3 são de cooperativas, né? Então isso chama a atenção também, aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Mas muito bem, o nosso Sicredi, nós estamos terminando muito satisfeitos esse ano de 2016. Nós conseguimos... obviamente temos os números fechados de novembro. Sim. Dezembro fecharemos agora na semana que vem. Mas já temos dados assim muito bons para passar para os nossos associados que houve crescimento. Né? Nós tivemos um desempenho bem interessante. Mas eu gostaria de começar a dizer que no nosso planejamento desse ano de 2016, um dos pilares que nós trabalhamos muito forte foi exatamente o de relacionamento com o nosso quadro associativo. Que eu particularmente, desculpa lhe interromper, mas eu já estava pensando antes, pensando na entrevista, eu pensei para mim, tem que falar para o senhor Neuri, que eu acho que isso a gente deve, enquanto nós associados, não sei se o termo certo é vender um pouco mais, Neuri, porque para mim o principal produto do Sicredi é exatamente isso que o senhor falou. Sem dúvida. Esse relacionamento. É o principal produto, entre aspas, ou outro termo que o senhor quer utilizá-lo. Não, você está coberto de razão, Vinícius, e participa conosco também na prática. Você pode dar o teu testemunho e o teu exemplo do que o Sicredi vem fazendo, e nós achamos isso muito importante. Isso é o principal pilar do nosso planejamento estratégico, de longo prazo, inclusive, né? Então, o que acontece, Vinícius? Nós temos isso muito forte na cooperativa, porque
A cooperativa, antes de tudo, é uma sociedade de pessoas. Então, não precisa se dizer o que é mais importante, né? São as pessoas em torno desse negócio. Aliás, eu tenho uma ideia, eu tenho uma convicção, aliás, que as empresas têm uma responsabilidade, devem ter uma responsabilidade primeira com a comunidade, com as pessoas todas, independente de serem cooperativas ou de qualquer outra coisa. O que importa é que quando alguém entra numa empresa, ele tem que sair melhor de lá, né? Bom, mas isso é um parênteses que a gente, em um outro momento, a gente pode falar mais. Nós trabalhamos bem com os nossos associados. Nós achamos, e que você também percebe, que essa aproximação, essa conversa com os associados, nossas assembleias, que esse ano tiveram quase 10 mil participações, 9.500 pessoas participaram das nossas assembleias esse ano. Esse é um número importante. Não dá para fazer... a gente tem que fazer o movimento maior possível com o associado, né? Fizemos 25 reuniões com coordenadores de núcleo, acho que semana retrasada, passado, o senhor participou de uma também. Exatamente. 40 encontros para tratar, por exemplo, do nosso plano Safra, que é um momento importante também para a nossa região. Enfim, esse ano a gente realizou 257 eventos com os associados. Em algum momento, por 257 vezes, os associados se reuniram em algum lugar, em alguma unidade de atendimento, em algum salão de comunidade. É quase um por dia, né, São 252 dias úteis no ano, exatamente, né? Então são um por dia, dá para arredondar aqui. Exato. Então é um trabalho muito forte. 17 mil pessoas, de uma ou de outra forma, participaram e sentaram para conversar sobre cooperativismo, sobre o Sicredi. Isso cria, né, Marcos e todos que nos ouvem, um clima, um círculo virtuoso de confiança mútua. A cooperativa confia no seu associado e o seu associado confia na sua cooperativa. Esse é o mundo que uma cooperativa deve criar na nossa... E eu digo que a gente não vai conseguir mudar o mundo todo, porque isso é meio grande, né? Meio grande. Vamos combinar. Agora, o nosso ambiente, o nosso mundo, a gente pode mudar, a gente pode alterar ele por uma coisa melhor. Então tu tem toda a razão, esse é o nosso principal ponto, é o nosso principal foco, vamos dizer assim, né? Trabalhar com o quadro social, levar a ele tudo aquilo que a cooperativa pode fazer, porque afinal de contas a cooperativa é para ele o instrumento de organização econômica. Ele utiliza a cooperativa para se organizar economicamente. E eu vejo que isso é um ponto fundamental, né, Neuri? Além de outros aspectos, como por exemplo, você ter ali no mínimo, quando eu gosto de olhar detalhes, prestar atenção em detalhes, são pelo menos 4 caixas, né, atendendo, o que não gera na fila, embora estejam todos sentados e acomodados, mas flui. E esse outro ponto que o senhor falou, esse relacionamento, né? Parece que todos os colaboradores do Sicredi, e eu tenho o nosso salário que recebe lá, uma quantia que a gente movimenta menor, mas parece que todos os colaboradores, e aí vai daquele que você procura, que talvez não possa te atender e tem outro, eles estão, o discurso é afinado, né, Neuri? Eles estão ali para te auxiliar, e esse relacionamento é estreito. Isso chama atenção desde as meninas que estão ali no caixa rápido para auxiliar quem vai, para sacar um dinheirinho que seja, ou até o gerente da unidade que a gente conversa. Esse é um discurso, é uma orquestra muito bem afinada, né? Que bom, né? Que bom que seja assim. Exatamente. Excelente. Não, mas esse retorno que a gente recebe muitas vezes é muito importante, porque exatamente esse é o objetivo, né? A gente treina muito. Olha, esse ano a gente tem feito exaustivamente treinamentos. E o treinamento, ele não é mais hoje em dia para conhecer um produto, um serviço. Isso hoje já é bem conhecido, né? Todos já conhecem. Mas o treinamento é voltado exatamente para cumprir a nossa missão, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas, dos associados. Então, como é que a gente melhora isso? Melhora primeiro com um excelente atendimento, e para todos, né? Aí não vai, né? A gente está falando de uma instituição financeira, mas a nossa é diferente, né? Onde todos são exatamente iguais, independe se é uma movimentação A, B ou C. Isso para nós é indiferente, né? Então o que acontece no Sicredi? Os nossos colaboradores estão afinados para cumprir a missão. Então também tem uma diferença muito grande com relação a outros relacionamentos, por exemplo.
O relacionamento com o Sicredi é de que, quando o associado a ele é oferecido um produto e um serviço, esse produto ou esse serviço, ele deve servir para beneficiar ou contribuir para alguma melhoria para o associado, jamais para cumprir uma meta ou para cumprir um objetivo de uma determinada carteira, ou servir apenas para a cooperativa, para alcançar lá os seus indicadores. Não, ele primeiro tem que servir para atender a necessidade do associado. Se ele melhorar as coisas lá, dar mais segurança na propriedade, enfim, para a família e tal, aí é um produto legal, aí é um produto bom. Caso contrário, não. Né? Então essa é uma diferença bastante grande. Então isso nós estamos conseguindo atender. A nossa cooperativa patrocinou e apoiou 486 eventos nas comunidades onde atua esse ano. Vai do futebol, a festa na comunidade, onde tiver festa, evento? Onde tiver um evento organizado pela comunidade, que não tenha fins lucrativos, obviamente, que seja comunitário, lá o Sicredi está presente, não tem dúvida nenhuma, isso é assim, isso nos enche de alegria. Bacana, nós estamos conversando com o seu Neuri Abel, diretor executivo do Sicredi Ouro Branco, aqui nesse final de ano de 2016, agora 8 horas mais 18 minutos. Seu Neuri, fazendo um fechamento do ano que se passou, mas também já projetando o ano que vem, né? Estamos aí chegando para um ano de, acredito eu, grande expectativa, né? A gente não sabe como vai se comportar a política no nosso país, que tem sido degradante nos últimos meses. A gente não sabe como vai se comportar, não é que não sabe, a gente não consegue projetar em função das incertezas, mas vocês, enquanto instituição, estão projetando como o ano que começa aí dentro de 8 dias. 8 dias, estamos aí, está na porta. Pois é, nós falamos até agora, Vinícius, daquilo que é um pilar, né? Do nosso planejamento, que é o relacionamento com o quadro social. Obviamente, somos uma instituição financeira e temos os nossos resultados financeiros também para apresentar, e na sequência eu vou dar alguns números já projetando o final do ano. Esse ano que passou foi um ano que nós podemos dizer assim, intenso, né? Aconteceu muita coisa no âmbito da política, né? Houve a troca, tudo isso que aconteceu lá em Brasília, ainda continua acontecendo. Tomara que as pessoas se entendam por lá, também se entendam em Porto Alegre, né? É necessário que isso tenha uma harmonia. A gente precisa trazer harmonia de novo para o país para voltar a crescer. Nós imaginávamos há 2 meses atrás que já ia, ano que vem a gente já ia sair assim, já bem, né? Com os últimos acontecimentos e também eleições com os Estados Unidos, que mexe muito com a economia global, né? Especialmente com o capital estrangeiro que está aqui e que pode ficar ou pode sair, dependendo de muitas ações também do próprio governo dos Estados Unidos. Mas a gente prevê sim que no próximo ano a gente tenha um equilíbrio, comece a ter uma inflação então controlada e os juros comecem a baixar, né? E a atividade econômica começa a ser reativada então em todo o nosso país, né? Talvez não com um crescimento muito grande, mas já com um pequeno crescimento do PIB já em 2017. Isso a área econômica da nossa instituição prevê. Então a gente já está começando assim, paramos de descer, agora vamos estabilizar e começamos a subir em 2017 gradativamente, bem pouco, mas já começamos a subir a nível de país. A nossa região, a dinâmica é um pouco diferente, então aqui a gente observa essa retomada mais rápida um pouco. Mas, Vinícius, esse ano que passou nós tivemos resultados muito bons no que diz respeito ao aspecto financeiro também da cooperativa. Tivemos crescimento em muitos indicadores. A poupança, por exemplo, cresceu mais de 30% esse ano. E ela é muito importante porque a poupança do Sicredi, ela é destinada exclusivamente para fazer financiamento de crédito rural. E com esse crescimento da carteira de poupança, hoje o Sicredi Ouro Branco é autossuficiente em recursos para crédito rural. Então, muitas instituições esse ano recuaram um pouco no oferecimento de recursos para custeio e crédito rural. E o Sicredi não, o Sicredi pelo contrário, atendeu todas as demandas dos seus associados no que diz respeito a crédito rural. Então já convidamos também os nossos sócios e aqueles que ainda não são sócios, que procurem a cooperativa, façam uma consulta à cooperativa de crédito para fazerem as suas operações de crédito rural na cooperativa de crédito, porque a gente tem recursos suficientes para isso e terá também no ano que vem.
O nosso patrimônio líquido cresceu mais de 20%, a nossa cooperativa cresceu, então, no patrimônio líquido mais de 20%. Esse ano, em novembro, a gente já realizou as mesmas sobras do ano passado, 21 milhões e 400. Devemos fechar o ano com um pouco mais de 23 milhões, ou seja, mais do que o ano passado, atingindo o nosso objetivo, que era de chegar a 23 milhões de sobras. Então podemos concluir já que o ano de apesar de ainda faltar um mês, um mês de balanço, né? Sim. E que temos um ano excelente, um ano muito bom. Conseguimos passar por esse ano, muito acreditamos nesse ambiente que se cria entre os colaboradores, entendendo os seus associados, os associados entendendo o que a cooperativa pode oferecer, criando, né, esse ambiente de autoconfiança e trabalhando juntos, né, num mesmo objetivo. Esse é o fundamental, e a gente pode fazer isso. E nós ficamos contentes de ouvir isso, né, em função de sermos associados, acima de tudo dessa mensagem de um pouco de otimismo, que eu acho que está faltando um pouco também, né, senhor Neuri? Dizer aí que o ano foi bom, não são todas as pessoas, empresários ou executivos que sentam aqui na nossa frente e dizem que o ano de 2016 foi bom, como o senhor acabou de trazer nos números, embora as dificuldades que existiram, obviamente. E também projetando aí o ano de 2017, ficamos contentes e temos aí um sopro de otimismo para o ano que chega logo ali na frente. Exatamente, Vinícius, esse é o objetivo e essa é a realidade da nossa instituição, né? Nós vemos, e vocês acompanham, a gente vem trabalhando há muito tempo com planejamento estratégico bem estruturado, e não de curto prazo, de médio e longo prazo, né? Temos uma governança bem definida, né? Gestão moderna, alinhadas às boas práticas de governança, né, que as melhores empresas adotam. Isso tudo ajuda, isso tudo é muito bom. Se a gente olhar, a gente vai ter que olhar muitos aspectos, né, para chegar à conclusão que a gente tem ultrapassado um ano complicado de uma forma bem positiva, né? Tudo isso converge para que a gente consiga atingir isso. Um ano muito complicado, de muitos acontecimentos, né, e que Deus queira que todos nós e os nossos associados tenham um Feliz Natal e que 2017 seja próspero. Sem dúvida. Dessa forma que a gente vai encerrando esse nosso bate-papo, senhor Neuri, agradecendo a sua participação, agradecendo a parceria aqui com a Rádio Tirol FM, desejando que a gente possa manter tudo isso para o ano que vem, desejar um Feliz Natal para o senhor, para a sua família. Igualmente a todos. E para todos os associados e colaboradores do Sicredi, por favor, estenda nosso abraço ao Francisco, que é o gerente da unidade aqui de Languiru, e assim como a todos os colaboradores também. Será estendido. Obrigado pela oportunidade e um bom dia a todos. Bom dia, bom final de semana. 8h24, breve intervalo, na sequência nossa parte final do programa. Conversamos com o diretor executivo do Sicredi, Neuri Abel, e essa entrevista estará disponível também logo na sequência em nosso site www.radiotirol.com.br. Mais um destaque do esporte com o JD, e rapidinho estarei de volta na parte final de hoje.